Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo bem, soltar os ombros, o pescoço, relaxar bem o rosto, a cabeça, os braços e mãos, o tórax, o abdômen, as coxas, em toda extensão. Para todo sempre. Vamos ler agora o livro fácil sobre Reiki. A importância do Biozen no tratamento Reiki. Todo reikiano precisa saber qual a importância do Biozen no tratamento Reiki. Hoje, nesse artigo, vou descrever tudo o que é preciso saber para realizar um Biozen de forma simples e fácil. Como sempre falo aqui, não existe certo ou errado no Reiki, principalmente quando você tem conhecimento do conteúdo básico. Todo reikiano com a prática vai encontrando sua forma de realizar as técnicas do Reiki. Agora, uma coisa é certa, a estrutura básica deve ser seguida de acordo com a filosofia do Reiki ensinada por nosso querido mestre Usui. Com o tempo, cada reikiano vai sentindo qual técnica tem mais afinidade e adaptando o seu uso de acordo com os resultados obtidos. Biozen escanear a energia bloqueada, identificação do bloqueio, aprenda como realizar um Biozen, como fazer o Biozen. Outra forma de realizar o Biozen, como o mestre ensinava, sensações esperadas no Biozen, outros tipos de sensações. Então, Biozen, scanner da energia bloqueada. Essa é a técnica que acredito ser uma das mais importantes no mundo do Reiki, o Biozen. Você faz uma varredura da aura do cliente para saber se existe alguma área que precisa de mais atenção. Depois de aplicado, seu resultado indicará o grau de bloqueio de uma determinada área do corpo do paciente. A prática regular, ou melhor, a varredura que fazemos do corpo do paciente, pode ajudar a focar onde precisa ser tratado com mais urgência, permitindo assim acelerar o processo de cura do cliente. Identificação do bloqueio. Sabemos que a maioria das doenças ou problemas geralmente são percebidos antes na aura da pessoa. Portanto, examinando a aura e curando-a de forma focada à região, estaremos trabalhando na causa da doença. Então, precisamos fazer essa varredura e aí aplicando com mais intensidade, aplicar o Reiki com mais intensidade na região. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo bem, soltar os ombros, o pescoço, relaxar bem o rosto, a cabeça, os braços e mãos, o tórax, o abdômen, as coxas, em toda extensão. Para todo sempre. Vamos ler agora o livro fácil sobre Reiki. A importância do Biozen no tratamento Reiki. Todo reikiano precisa saber qual a importância
do Biozen no tratamento Reiki. Hoje, nesse artigo, vou descrever tudo que é preciso saber para realizar um Biozen de forma simples e fácil. Como sempre falo aqui, não existe certo ou errado no Reiki, principalmente quando você tem conhecimento do conteúdo básico. Todo reikiano com a prática vai encontrando sua forma de realizar as técnicas do Reiki. Agora, uma coisa é certa, a estrutura básica deve ser seguida de acordo com a filosofia do Reiki ensinada por nosso querido mestre Usui. Com o tempo, cada reikiano vai sentindo qual técnica tem mais afinidade e adaptando o seu uso de acordo com os resultados obtidos. Biozen escanear a energia bloqueada, identificação do bloqueio, aprenda como realizar um Biozen, como fazer o Biozen, outra forma de realizar o Biozen, como o mestre ensinava, sensações esperadas no Biozen, outros tipos de sensações. Então, Biozen, scanner da energia bloqueada. Essa é a técnica que acredito ser uma das mais importantes no mundo do Reiki, o Biozen. Você faz uma varredura da aura do cliente para saber se existe alguma área que precisa de mais atenção. Depois de aplicado, seu resultado indicará o grau de bloqueio de uma determinada área do corpo do paciente. A prática regular, ou melhor, a varredura que fazemos do corpo do paciente pode ajudar a focar onde precisa ser tratado com mais urgência, permitindo assim acelerar o processo de cura do cliente. Identificação do bloqueio. Sabemos que a maioria das doenças ou problemas geralmente são percebidos antes na aura da pessoa. Portanto, examinando a aura e curando-a de forma focada à região, estaremos trabalhando na causa da doença. Então, precisamos fazer essa varredura e aí aplicando com mais intensidade, aplicar o Reiki com mais intensidade na região. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo bem, soltar os ombros, o pescoço, relaxar bem o rosto, a cabeça, os braços e mãos, o tórax, o abdômen, as coxas em toda extensão. Para todo sempre. Vamos ler agora o livro fácil sobre Reiki. A importância do Biozen no tratamento Reiki. Todo reikiano precisa saber qual a importância do Biozen no tratamento Reiki. Hoje, nesse artigo, vou descrever tudo que é preciso saber para realizar um Biozen de forma simples e fácil. Como sempre falo aqui, não existe certo ou errado no Reiki, principalmente quando você tem conhecimento do conteúdo básico. Todo reikiano com a prática vai encontrando sua forma de realizar as técnicas do Reiki. Agora, uma coisa é certa, a estrutura básica deve ser seguida de acordo com a filosofia do Reiki ensinada por nosso querido mestre Usui.
Com o tempo, cada reikiano vai sentindo qual técnica tem mais afinidade e adaptando o seu uso de acordo com os resultados obtidos. Biozen escanear a energia bloqueada, identificação do bloqueio, aprenda como realizar um biozen, como fazer o biozen. Outra forma de realizar o biozen, como o mestre ensinava, sensações esperadas no biozen, outros tipos de sensações. Então, Biozen, scanner da energia bloqueada. Essa é a técnica que acredito ser uma das mais importantes no mundo do Reiki, o Biozen. Você faz uma varredura da aura do cliente para saber se existe alguma área que precisa de mais atenção. Depois de aplicado, seu resultado indicará o grau de bloqueio de uma determinada área do corpo do paciente. A prática regular, ou melhor, a varredura que fazemos do corpo do paciente, pode ajudar a focar onde precisa ser tratado com mais urgência, permitindo assim acelerar o processo de cura do cliente. Identificação do bloqueio. Sabemos que a maioria das doenças ou problemas geralmente são percebidos antes na aura da pessoa. Portanto, examinando a aura e curando-a de forma focada à região, estaremos trabalhando na causa da doença. Então, precisamos fazer essa varredura e aí aplicando com mais intensidade, aplicar o reiki com mais intensidade na região. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo bem, soltar os ombros, o pescoço, relaxar bem o rosto, a cabeça, os braços e mãos, o tórax, o abdômen, as coxas, em toda extensão. Para todo sempre. Vamos ler agora o livro fácil sobre Reiki. A importância do Biozen no tratamento Reiki. Todo reikiano precisa saber qual a importância do Biozen no tratamento Reiki. Hoje, nesse artigo, vou descrever tudo o que é preciso saber para realizar um Biozen de forma simples e fácil. Como sempre falo aqui, não existe certo ou errado no Reiki, principalmente quando você tem conhecimento do conteúdo básico. Todo reikiano com a prática vai encontrando sua forma de realizar as técnicas do Reiki. Agora, uma coisa é certa, a estrutura básica deve ser seguida de acordo com a filosofia do Reiki ensinada por nosso querido mestre Usui. Com o tempo, cada reikiano vai sentindo qual técnica tem mais afinidade e adaptando o seu uso de acordo com os resultados obtidos. Biozen escanear a energia bloqueada, identificação do bloqueio, aprenda como realizar um biozen, como fazer o biozen. Outra forma de realizar o biozen, como o mestre ensinava, sensações esperadas no biozen, outros tipos de sensações. Então,
Bizen, scanner da energia bloqueada. Essa é a técnica que acredito ser uma das mais importantes no mundo do Reiki, o Biozen. Você faz uma varredura da aura do cliente para saber se existe alguma área que precisa de mais atenção. Depois de aplicado, seu resultado indicará o grau de bloqueio de uma determinada área do corpo do paciente. A prática regular, ou melhor, a varredura que fazemos do corpo do paciente, pode ajudar a focar onde precisa ser tratado com mais urgência, permitindo assim acelerar o processo de cura do cliente. Identificação do bloqueio. Sabemos que a maioria das doenças ou problemas geralmente são percebidos antes na aura da pessoa. Portanto, examinando a aura e curando-a de forma focada à região, estaremos trabalhando na causa da doença. Então, precisamos fazer essa varredura e aí aplicando com mais intensidade, aplicar o reiki com mais intensidade na região. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo bem, soltar os ombros, o pescoço, relaxar bem o rosto, a cabeça, os braços e mãos, o tórax, o abdômen, as coxas em toda extensão. Para todo sempre. Vamos ler agora o livro fácil sobre Reiki. A importância do Biozen no tratamento Reiki. Todo reikiano precisa saber qual a importância do Biozen no tratamento Reiki. Hoje, nesse artigo, vou descrever tudo o que é preciso saber para realizar um Biozen de forma simples e fácil. Como sempre falo aqui, não existe certo ou errado no Reiki, principalmente quando você tem conhecimento do conteúdo básico. Todo reikiano com a prática vai encontrando sua forma de realizar as técnicas do Reiki. Agora, uma coisa é certa, a estrutura básica deve ser seguida de acordo com a filosofia do Reiki ensinada por nosso querido mestre Usui. Com o tempo, cada reikiano vai sentindo qual técnica tem mais afinidade e adaptando o seu uso de acordo com os resultados obtidos. Biozen escanear a energia bloqueada, identificação do bloqueio, aprenda como realizar um Biozen, como fazer o Biozen, outra forma de realizar o Biozen, como o mestre ensinava, sensações inspiradas no Biozen, outros tipos de sensações. Então, Bizen, scanner da energia bloqueada. Essa é a técnica que acredito ser uma das mais importantes no mundo do Reiki, o Biozen. Você faz uma varredura da aura do cliente para saber se existe alguma área que precisa de mais atenção. Depois de aplicado, seu resultado indicará o grau de bloqueio de uma determinada área do corpo do paciente. A prática regular, ou melhor, a varredura que fazemos do corpo do paciente, pode ajudar a focar onde precisa ser tratado
com mais urgência, permitindo assim acelerar o processo de cura do cliente. Identificação do bloqueio. Sabemos que a maioria das doenças ou problemas geralmente são percebidos antes, na hora da pessoa. Portanto, examinando a aura e curando-a de forma focada à região, estaremos trabalhando na causa da doença. Então, precisamos fazer essa varredura e aí aplicando com mais intensidade, aplicar o reiki com mais intensidade na região